Olá! Hoje vamos continuar a leitura do capítulo 7, As Dádivas do Reino. Vamos para a seção 8, A Crença Inacreditável. Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto, uma lei que está sempre em operação. É a lei pela qual crias e foste criado. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual dás aquilo que valorizas de modo a conservá-lo na tua mente. Para o Espírito Santo, é a lei da extensão. Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem, e toda mente é vida. De acordo com o sistema de pensamento, ou nós vamos projetar ou nós vamos estender amor. Pelo ego, nós projetamos e pelo espírito estendemos. E projetar é se livrar de algo que eu não quero. Então eu projeto no outro aquilo que eu não gosto em mim. A projeção sempre acarreta em divisão, porque vê sempre o outro fora culpado pelo que eu sinto aqui dentro. Se escolho olhar com o pensamento de separação, vou atrair a escassez, porque o ego, ou o pensamento de separação, está sempre em falta de algo. Já quando escolho pensar através do Espírito Santo, assim eu vou estender o amor. Eu vou olhar fora e ver que o que está fora está dentro, está uno na mente de Deus. Esta é a lei. Não tem como fugir. Ou estou estendendo o amor, ou estou projetando. 2. O uso que o ego faz da projeção tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. O ego sempre tenta preservar o conflito. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches o conflito tão intolerável a ponto de vires a insistir em desistir dele. O ego tenta, então, persuadir-te de que ele pode libertar-te do conflito, contanto que não desistas dele e te libertes. Usando a sua própria versão distorcida das leis de Deus, o ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Projeta o conflito da tua mente para outras mentes, em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livraste do problema. A relação que ele nos diz entre projeção e raiva é que sempre o que eu sinto aqui, a raiva que eu estou sentindo, é causada por algo fora. E assim parece que nos livramos do problema, porque, na verdade, não sou eu que causo isso, é o outro que faz isto comigo. Então projetamos este problema para fora, culpando os outros lá fora. 3. Existem 2 erros principais envolvidos nessa tentativa. Primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado, porque não pode ser compartilhado. Qualquer tentativa de manter parte dele e livrar-te de outra parte não significa realmente nada. Lembra-te de que um professor conflitado é mau professor e mau aprendiz. As suas lições são confusas e o valor de transferência que elas têm é limitado pela sua confusão. O segundo erro é a ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a a outro. Dando-a, tu a mantens, pois essa é a forma de mantê-la. O fato de acreditares que vendo-a do lado de fora, tu a excluíste do que está dentro é uma completa distorção do que seja o poder da extensão. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor de sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam.
Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. E aqui ele nos coloca 2 erros quando tentamos projetar o erro no outro. O conflito, ele não pode ser compartilhado. Eu jogo no outro, mas na verdade ele está em mim, ele não está no outro. Então não tem como compartilhar um conflito. Mesmo que eu jogue a culpa no outro, isso ainda vai ficar em mim. E esse segundo erro vem disto, achando que eu vou dar a alguém, eu ficarei sem. O que eu dou, eu sempre mantenho em mim mesmo. Por isso que quem projeta acaba com medo de que essas próprias projeções possam lhe ferir. 4. Tu não podes perpetuar uma ilusão acerca de um outro sem perpetuá-la acerca de ti mesmo. Para isso não há saída, porque é impossível fragmentar a mente. Fragmentar é quebrar em pedaços e a mente não pode atacar nem ser atacada. A crença em que ela pode, um erro que o ego sempre comete, está por trás de todo o seu uso da projeção. Ele não entende o que é a mente e, portanto, não entende o que tu és. Apesar disso, a existência do ego depende da tua mente, porque o ego é crença tua. O ego é uma confusão na identificação. Não tendo nunca tido um modelo consistente, ele nunca se desenvolveu de maneira consistente. É o produto da aplicação indevida das leis de Deus por mentes distorcidas que estão usando o seu poder de forma equivocada. O ego não sabe o que é a mente, por isso que ele não entende o que nós somos. O ego pensa que todos estão fragmentados, mas a mente, ela não pode ser fragmentada. O ego é só uma crença, é uma confusão de identificação, é nos identificarmos com um ser separado e não com a mente real que nós somos. 5. Não tenhas medo do ego. Ele depende da tua mente e como tu o fizeste por acreditares nele, da mesma forma podes dissipá-lo, retirando a tua crença nele. Não projetes a responsabilidade pela tua crença nele em mais ninguém, ou preservarás a crença. Quando estiveres disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terás deixado de lado toda a raiva e todo o ataque, pois esses vêm de uma tentativa de projetar a responsabilidade pelos teus próprios erros. Mas tendo aceito esses erros como teus, não o mantenhas. Entrega-os rapidamente ao Espírito Santo, de modo que possam ser completamente desfeitos, de tal modo que todos os seus efeitos desapareçam da tua mente e da filiação como um todo. Não tenha medo do ego, ele é só uma crença tua. Do mesmo jeito que acreditamos, podemos deixar de acreditar. Quando dizemos, eu tenho muito medo de que isso aconteça com a minha família, com a minha vida, com meus filhos, com meu emprego. Quando dizemos que temos medo de algo, estamos sempre reforçando a separação. E aqui ele nos fala sobre a nossa autorresponsabilidade pela existência do ego. E sempre que eu estiver vendo um erro, uma projeção, ao mesmo tempo é entregar ao Espírito Santo. Essa é a correção, porque o erro é completamente desfeito quando eu me lembro da minha mente corrigida, da minha unidade com o meu Criador. E assumo essa responsabilidade de estar vendo o irmão ou a situação de maneira equivocada. 6. O Espírito Santo vai ensinar-te a perceber o que está além da tua crença, porque a verdade está além da crença e a sua percepção é verdadeira. O ego pode ser completamente esquecido a qualquer momento, porque é uma crença totalmente inacreditável e ninguém pode manter uma crença que tenha julgado inacreditável. Quanto mais aprendes sobre o ego, mais reconheces que não se pode acreditar nele.
Aquilo em que não se pode crer não pode ser compreendido, porque é inacreditável. A falta de significado da percepção baseada no inacreditável é evidente, mas pode não ser reconhecida como estando além da crença, pois é feita pela crença. A verdade está além de qualquer crença, e o ego é só uma crença, e é por isso que ele pode ser completamente esquecido, se decidirmos assim. E quanto mais decidimos não acreditar nele, mais vamos fortalecendo a verdade em nossas mentes. 7. Todo o propósito desse curso é ensinar-te que o ego é e será para sempre inacreditável. Tu, que fizeste o ego acreditando no inacreditável, não podes fazer esse julgamento sozinho. Ao aceitares a expiação para ti mesmo, estás te decidindo contra a crença em que podes ser sozinho, assim dissipando a ideia da separação e afirmando a tua verdadeira identificação com todo o reino, literalmente como parte de ti. Essa identificação está além da dúvida, assim como está além da crença. A tua integridade não tem limites, porque o que é tem que ser infinito. Ao aceitarmos a expiação para nós mesmos, e isto significa aceitar que nunca nos separamos do Pai, que ainda somos exatamente como Ele nos criou. Só assim dissipamos a ideia de separação e afirmamos a nossa real identidade com todo o reino, na unidade perfeita. Nossa integridade com o nosso Pai, nossa unidade perfeita não tem limites, não é limitado por um corpo, porque aquilo que é tem que ser infinito por toda a eternidade. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desse capítulo.